as coisas lá fora. E se você estiver com carro, preocupação, esqueça a preocupação, se liga no trono do Senhor. Glória a Deus. Abre a palavra do Senhor. Deixa eu ver aqui, eu até marquei o versículo. É Lucas 8, verso 4. É uma palavra bem conhecida, meus irmãos. Lucas 8, verso 4. Aleluia. O nome da palavra aqui é a parábola do semeador. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A parábola do semeador. Esse, ajuntando grande multidão de toda essa cidade, ter com ele, com Jesus. E disse Jesus por parábolas. Disse Jesus: um semeador saiu a semear a semente, e quando semeava, caiu algum junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. O 6. E a outra caiu sobre pedras, nascida secou, pois não tinha umidade. 7. E a outra caiu em espinhos, crescendo com elas, os espinhos sufocaram. 8. E a outra caiu em boa terra, nascida produziu frutos dizendo essas coisas, clamava: quem tem ouvido, ouça, para ouvir, ouça. E os discípulos interrogando, dizendo: que parábola é esta? E disse Jesus: a vós é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas as outras por parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não entenda. Esta, pois, a parábola da semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhe do coração. E a palavra que não salve crendo. E os que estão sobre pedras, esses são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Mas, como não tem raiz, apenas crer por algum tempo, e no tempo da tentação se desvia. E a que caiu sobre espinho, esses são os que ouviram indo diante, são sufocados com os cuidados e riquezas, e deleitam-se da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os ouvindo a palavra, conservam no coração honesto, e vão e dá fruto com perseverança. Amém? Amém. Pode fechar a Bíblia e sentar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, nesse tempo Jesus falava em parábolas. Quer dizer, parábolas é o mistério de Deus, ou seja, parábolas. Então o Senhor Jesus falava nessa parábola do semeador. E o semeador é Jesus, ele que semeou a semente. Então ele disse: a conhecer o ministério do reino de Deus aos outros em parábolas, e vendo que não vejam e ouvindo que não entendam. Esta, pois, a parábola, essa é a palavra de Deus. Essa parábola é a palavra de Deus. E que estão junto ao caminho são os que ouvem, depois vem o diabo e tira do coração a palavra, se não salva e crendo. Aleluia. Muitas pessoas, isso acontece com muitas pessoas que vão na igreja, talvez já até passou por essa igreja, ou passou por muitas igrejas por aí, e ouve a palavra do Senhor, depois que sai da porta da igreja para fora, já não lembra mais do que foi pregado, do que foi falado. Então vem o diabo e entra no coração da pessoa, e a pessoa fica totalmente perdida, e não lembra mais. Às vezes, isso acontece até com nós mesmos, muitas vezes. A gente está aqui no culto aqui, às vezes chega em casa e uma pessoa pergunta assim para a gente. Não é que a gente esquece, muitas vezes, aí pergunta para a gente: qual a palavra que foi pregada lá na sua igreja? Muitas vezes não lembramos, né, meus irmãos?
saúde da igreja, às vezes ouvimos uma palavra, estamos com os nossos ouvidos tampados, ouvimos aqui, maravilhamos a palavra do Senhor, no momento que nós saímos da porta da igreja, nós não lembramos mais da palavra. No outro dia, no nosso trabalho, na nossa casa, nós não lembramos mais, meus irmãos. Então, essa parábola significa essa palavra. Aleluia. E os que estão sob as pedras, esse ouvindo a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz, apenas crê por algum tempo, e no tempo da tentação se desvia. Aleluia. O que quer dizer essa palavra aqui, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor, ela fala que nós temos que ser igual o cedro de Líbano. Deve ser um tipo de uma palmeira, né? Aqui no Brasil tem muitas palmeiras. Por exemplo, tem pessoas que moram no sítio, ali tem muita moita de bambuzeiro, tem pé de palmeira. O que acontece? A palmeira, o que ela tem da terra até no ponteiro dela, é madeira, só que para baixo também, mesmo tanto que tem para baixo, tem para cima. O cedro do Líbano também é igual, a raiz é profunda. E nós, o que eu quero dizer essa noite, meus irmãos, uma palavra profética para os irmãos, que nós temos que ser desse jeito, meus irmãos, nós temos que criar raiz, meus irmãos, criar raiz no Senhor Jesus, no Espírito Santo de Deus, ficar firme com o Senhor e criar raiz, meus irmãos. Muitas vezes nós vamos na igreja por ir, muitas vezes vamos na igreja um dia, depois da semana eu estou cansado, vai deixando o cansaço sufocar nós, aleluia, glória a Deus. Então nós temos que ter raiz, porque no dia da adversidade a gente vai estar firme com o Senhor, porque a nossa raiz vai estar profunda, ela vai estar profunda a raiz, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque muitas vezes nós, por problemas e tristeza, cansaço, muitas pessoas vêm ao suicídio. Hoje mesmo fiquei sabendo que o jovem lá na primavera, novo suicídio lá na minha vida, se formou com uma corda lá. Então, meus irmãos, vai ter que estar firme na rocha que é Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que a nossa raiz, meus irmãos, ela seja da nossa altura, cada vez mais para baixo, mas possa nossos pés estar firmes na rocha que é Jesus Cristo e o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o Senhor, nessa noite, Ele não olha para a minha beleza, nem para o meu cabelo, que eu não tenho mais cabelo. O Senhor, essa noite, Ele está olhando para o nosso coração. Ele está olhando para o nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Porque o Senhor escolhe no meio de todas as pessoas, o Senhor escolhe as pessoas mais humildes, de coração manso. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como o rei Davi, o Senhor mandou escolher o rei Davi, porque ele é manso e humilde de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meus irmãos, o Senhor muitas vezes ele tem falado com nós, Ele tem sondado o nosso coração. Aleluia. Uma certa vez eu trabalho em pedreiro, eu trabalho por conta. E eu estava numa obra aqui no Azuville, meus irmãos. Aí chegou uma criança do tamanho do Davizinho, um menininho aqui que abraça o filho dos irmãos ali. Ele chegou, meus irmãos, estava almoçando, sentado ali. E essa criança chegou, não sei como é que ele entrou, só estava eu sozinho naquela obra, naquela casa que estava reformando. Eu não sei de onde ele veio, ele entrou, meus irmãos, chegou perto de mim, sentou perto de mim, ficou olhando para mim assim, falou assim: dá um pouco da sua comida para mim? Eu falei assim, peguei minha marmita e dei para ele. Não tinha comido quase nada, porque não estava com fome. Aí ele comeu toda a minha comida ali, e eu nem perguntei para ele, meus irmãos, porque estou comovido de ver aquilo ali. Aí eu fiquei olhando assim, meus irmãos, fiquei olhando assim. Aí ele acabou de comer assim, ele falou assim para mim: Deus abençoe. Aí eu fiquei assim, sabe, não sei o que aconteceu comigo assim, para dar um branco na minha mente. Eu saí depois procurando essa criança, meus irmãos, não achei ela mais não. E até hoje, meus irmãos, nada tem faltado na minha casa, o Senhor tem suprido a minha vida, a minha família, glória a Deus. Ontem mesmo eu estava falando com a minha esposa disse assim: olha, graças a Deus, no tempo para cá, nada tem faltado na nossa vida, na nossa casa, glória a Deus, vai comer do bom e do melhor, aleluia, Então, meus irmãos, o Senhor tem batido na porta do nosso coração todos os dias, o Senhor tem mandado mensageiro na nossa porta para ver como que está o nosso coração, se está endurecido com o Senhor, aleluia, glória a Deus.
que nós temos que ouvir, meus irmãos, a voz do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes o Senhor tem falado com nós em sonho, muitas vezes o Senhor tem falado com nós na palavra, e tem pessoas que duvidam que o Senhor fala conosco. Uma vez eu tive um sonho com o Senhor falando assim para mim que eu tinha que orar mais, eu tinha que vigiar mais, aleluia. E a voz do Senhor, aleluia, glória a Deus, é igual um trovão, meus irmãos, ela começa alto, depois ela vai baixando, meus irmãos, é a coisa mais linda do mundo, a voz do Senhor. É muitas águas, meus irmãos, é maravilhoso, aleluia, esse Deus que nós servimos, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Voltando aqui, meus irmãos, no outro capítulo aqui, e os que estão sobre as pedras recebem com alegria e não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desvia. E as que caíram sobre espinhos são os que ouviram, indo por diante, são sufocadas com os cuidados da riqueza, e se deleitam da vida e não dão fruto, aleluia. Os irmãos veem muitas pessoas ricas, assim, tem muito dinheiro, tem muita fama, aleluia, glória a Deus. A vida deles não é pecado ter dinheiro, mas nós temos que amar o Senhor, não podemos amar dois deuses, aleluia. Nós amar um, nós desprezamos o outro, aleluia, glória a Deus. E esse desejo da riqueza, da vida boa, das coisas que vem tudo fácil na vida deles, e eles não lembram do Senhor, aquele que puxou uma cruz, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus não fala na Bíblia, mas muito estudioso fala que o Senhor Jesus ele andou 30 quilômetros com uma cruz, meus irmãos, apanhando, e sendo cuspido, sendo xingado, louvado seja o nome do Senhor. E essas pessoas, meus irmãos, eles não ligam para nada, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eles não querem saber de pessoas fracas, de pessoas pobres. Então, esse desejo da riqueza, da vida boa, aleluia, glória a Deus. Não é pecado ter dinheiro, meus irmãos. Mas não vai ser o nome do Senhor, nós não podemos servir dois deuses. Glória a Deus. Amarás a um e desprezará o outro. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a que caiu em boa terra, meus irmãos, são aquelas que ouvindo a palavra do Senhor, conservam no coração honesto, bom, e dão fruto, aleluia, com perseverança, aleluia, glória a Deus. Dizer que são a semente plantada pelo Espírito Santo de Deus. Muita gente, meus irmãos, no mundo aí está precisando de Jesus, precisando do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes as pessoas chegam na porta da nossa casa, muitas vezes eles querem ouvir a palavra, eles estão sedentos da palavra do Senhor, porque Jesus está voltando. Os sinais que estão tendo no mundo, Jesus está voltando, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus não voltou ainda porque tem muitas pessoas que têm que se render aos pés do Senhor, tem muitas pessoas perdidas no mundo, aleluia, glória a Deus. E nós temos que plantar a semente no coração, que é a palavra de Deus. E quem vai cuidar depois é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu morei muito tempo também na roça. Muitas vezes eu saía com meu pai para fazer o plantio de semente, né? Eu plantava a semente lá na roça. E muitas vezes, meus irmãos, a gente ia preparar a terra, a gente ia plantar. Antes de a gente plantar a semente, já vinha o joio. O que é o joio? É o espinho, meus irmãos. Muitas pessoas estão feridas por espinhos. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O inimigo plantou dentro do coração da pessoa, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor plantou a semente, o inimigo veio e plantou o joio, plantou o espinho. E muitas vezes nós ia plantar, quando a planta crescia um pouquinho, o mato e o espinho já estava cobrindo a plantação nossa, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, há muitas almas para ser ganhas, aleluia, para a gente plantar a semente no coração delas. Aleluia. Outro dia eu estava ouvindo um pregador, ele falou assim, o pregador de uma certa igreja aqui, perto da nossa igreja, e ele falava assim, que há muitas almas lá fora para nós trazer para a igreja. Muitas pessoas que não querem vir para a igreja, para nós se esforçar e buscar e trazer para a igreja, porque no dia que Jesus voltar, nós vamos falar, Senhor, está tudo aqui, ó. Aquele fulano não quis vir na igreja, foi lá e buscou e trouxe ele aqui. Aquela alma lá que fugiu, foi embora, voltou, mas trouxe aqui. Agora o Senhor vê que o Senhor faz sua escola e leva embora. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque pelo menos a nossa parte, a boa semente, nós vamos plantar no coração da pessoa, louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Deus, eu estou muito feliz com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Ele transformou a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Voltando um pouquinho, meus irmãos, quando eu perdi o meu pai, eu quase virei morador de rua, porque eu desanimei de tudo, meus irmãos, não queria nem viver mais. Aí depois, mais passou um tempo, perdi a minha mãe também. Eu andava na rua tão sujo, meus irmãos. A minha barba cresceu assim, eu andava assim, ó, desanimada, na vez, não queria nem voltar para minha casa, muitas vezes. Eu dormia na rua, eu bebia muito, meus irmãos. Mas o Senhor Jesus, Ele me transformou. É só você se apegar com o Senhor, tudo aí parar. Se você tem um filho rebelde, louvado seja o nome do Senhor. Se apega com o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele é um Deus que transforma, um Deus que muda, um Deus de milagre e um Deus que ressuscita os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque naquele dia, diz a palavra do Senhor lá em Isaías, aleluia, que diante de Deus todos os joelhos se dobrarão e toda a língua confessará que só o Senhor é Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa se o cara é bandido, se o cara é traficante, se o cara é perdidão na rua, tudo que ele faz, mas ele vai ter que se dobrar o joelho nos pés do Senhor e dizer que só o Senhor é Deus. A língua dele vai confessar nesse dia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus, tu é maravilhoso, Senhor, meu Deus e meu Pai. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aqui no livro de Salmos, meus irmãos, vou ler uma palavra aqui para os irmãos. A palavra do Senhor diz assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta, glória a Deus, na roda dos escarnecedores. E antes de termos ouvido a palavra do prazer da lei do Senhor, medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Que os irmãos ficam firmes, meus irmãos, com o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz a boa obra. Aleluia. O Senhor, Ele planta a semente que é a palavra, a boa semente no nosso coração. Mas quem cuida é o Espírito Santo de Deus, aleluia. Ele guia até a roupa nossa que nós vamos vestir para vir no culto, Ele que guia nós. Ele guia nós da nossa casa até aqui. Uma vez eu me recordo, eu e minha esposa, vou ser rapidinho, meus irmãos. E nós fomos convidados para o aniversário, meus irmãos, de uma amiga da minha esposa. E era um restaurante, um barzinho. Isso faz quase uns 10 anos. Aí minha esposa, nós chegamos lá, fomos convidados, chegou lá, ajeitaram uma mesa para nós sentamos, eu e minha esposa, graças a Deus já tinha sido liberta a bebida, porque eu bebia muito, já vai para quase 7 anos que fui liberto. E eu estava lá, aí vieram, trouxeram uma bebida, umas carnes, o pessoal estava assando uma carne ali. Aí a minha esposa olhou para mim, eu olhei para ela, ela falou assim para mim: você ouviu o que eu ouvi? Eu falei assim: eu ouvi. Ela falou assim: o que o Espírito Santo de Deus falou para você? Falou assim, ó. O Espírito Santo de Deus falou assim, ó, dentro do meu coração, parece que eu estou ouvindo o meu ouvido assim, ó, e depois do meu coração falou assim: vai embora daqui, que aqui não é lugar para vocês. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E falou para minha esposa também: vai embora agora, pega seu marido e vai embora daqui, que isso aqui não é lugar. Porque assim, meus irmãos, muitas vezes nós não obedecemos o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós vamos num lugar que o Espírito Santo de Deus, ele não pode entrar, louvado seja o nome do Senhor. Ele fica na porta como uma criança chorando, esperando na porta, que ele não entra. Aquele lugar não é para a gente entrar. E muitas vezes o Espírito Santo de Deus fica ali na porta esperando nós. Aleluia. E aquele dia, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, ó: vai embora agora daqui, esse lugar não é para você mais. Aleluia. É assim que acontece, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus, quando o Senhor foi para o Pai, ele disse assim, ó: eis que deixa o meu Consolador, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso Consolador, é o nosso Guiador, e é o nosso Livrador, louvado seja o nome do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O nosso irmão vai colocar um de louvor. Eu queria que você fechasse os olhos, põe a mão no seu coração, louvado seja o nome.